escolheu. Andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão conosco nesta manhã. Que Deus te capacite a ser pai segundo a vontade de Deus, ou seja, um pai que tem Deus como Senhor, que tem Deus como seu conselheiro e que tem Deus como seu modelo. E aos que já perderam seu pai, ou não tiveram a chance de ter um pai que tenha sido pai segundo a vontade de Deus, eu oro para que a presença do Pai eterno e perfeito te traga conforto e alegria neste dia, suprindo hoje e sempre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Nesta manhã, daremos continuidade à nossa série Playlist do Deserto, uma longa caminhada numa mesma direção. Talvez, como eu, você tenha uma playlist, ou seja, um conjunto de músicas pré-selecionadas que você ouve ou canta em diferentes momentos e circunstâncias. Atualmente, eu tenho uma playlist que uso quando vou correr. E por tê-la escutado repetidas vezes, eu confesso que é possível ter ideia do quanto já corri e do quanto ainda falta correr apenas com base na minha playlist de corrida. Quando meu filho nasceu e a aventura de ser pai segundo a vontade de Deus começou, eu mantive por muito tempo uma playlist com 3 ou 4 músicas que eu cantarolava repetidas vezes nos momentos de cólica do Marcos e nos momentos em que ele se recusava a dormir. As músicas da minha playlist de paternidade, ao contrário da que eu estou usando para correr, não servia de referência quanto ao tempo que ainda faltava para a cólica do Marcos dar uma trégua ou o sono vencê-lo. Mas elas me lembravam a razão de eu estar ali. Deus havia me conduzido até aquele momento. Ser pai não era apenas o meu sonho, mas era a vontade de Deus. Então, entre uma música e outra, daquela curta playlist de paternidade, eu orava aquelas canções e conversava com Deus, e as músicas regadas de oração me lembravam a razão de eu estar ali. Deus estava ali comigo e não havia lugar mais importante para eu estar naquele momento. Então, eu continuava ali, entre uma música e outra da minha playlist de paternidade, e de repente, pela fé, eu tinha um vislumbre, um flash do agir de Deus na história do meu filho. E eu imaginava o Marcos amando e servindo a Jesus, conhecendo e tendo experiências com Ele. Estes vislumbres, regados pela fé, me lembravam de novo a razão de eu estar ali. Deus projetou a existência do meu filho e tem planos para a vida dele. E isso tornava aquele momento abençoado para mim. Eu creio que cada vez que o Salmo 122 tocava na playlist do peregrino hebreu, enquanto ele caminhava em direção ao culto comunitário, ele lembrava então a razão de estar ali em uma longa caminhada numa mesma direção. Eu creio que quando o peregrino hebreu estava do lado de dentro dos muros de Jerusalém, então o Salmo 122 tocava de novo em sua playlist, ele olhava ao redor e tudo que via se unia à sua playlist, lembrando a razão de estar ali. Desta forma,
Podemos dizer que enquanto o Salmo 120 lembra a cada cristão que o ambiente de engano e hostilidade ficou para trás, quando arrependidos deixamos a antiga vida para começar uma longa caminhada numa mesma direção de obediência a Deus. E enquanto o Salmo 121 lembra a cada cristão que nossa esperança, nosso socorro não está em remédios fajutos, nem mesmo nas dádivas divinas, mas única e exclusivamente em Deus, na pessoa de Deus, que fez os céus e a terra e fez todas as coisas que neles há. O Salmo 122 lembra a cada cristão que está em uma longa caminhada numa mesma direção, na direção de Deus, o que é o culto e qual é a razão de estarmos ali. Por isso eu queria ler com você o Salmo de número 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. O pastor Eugene Peterson relata no livro que inspirou essa nossa série de mensagens, Uma Longa Obediência numa Mesma Direção. Ele relata ali as desculpas dadas para não ir à igreja. E depois de relatar desculpas dadas para não ir à igreja, ele relata como ele agia diante das desculpas. O trecho do livro diz assim: uma das aflições do trabalho pastoral é a de ouvir sem fazer careta todas as desculpas que as pessoas dão como motivo de não irem à igreja. Minha mãe me obrigava quando eu era pequeno. Há hipócritas demais na igreja. É o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Houve um tempo quando eu respondia a essas declarações com argumentos simples que expunham como sendo desculpas bem fracas. Depois notei que não faria diferença. Se eu mostrava que uma desculpa era inadequada, mas 3 apareciam no lugar. Então, eu não respondo mais. Eu escuto, bem sério, e vou para casa e oro, para que essa pessoa um dia encontre a razão única e suficiente de ir na igreja, que é Deus. Eu me ocupo do meu trabalho, desejando que aquilo que eu faço e digo seja usado pelo Espírito Santo para criar naquela pessoa uma decisão de adorar a Deus numa comunidade cristã. Indo na mesma direção de Eugene Peterson, minha oração nesta manhã é para que o Espírito Santo crie em nós a firme decisão de adorar a Deus numa comunidade cristã. E eu entendo, à luz das Escrituras, que minha parte nesse processo não é rebater as desculpas que apresentamos para não ir ao culto, mas ler com você o Salmo 122, interpretar com você o Salmo 122, e então aplicar com você o Salmo 122 à nossa vida. O Salmo 122 nos lembra a razão de ir e estar no culto comunitário, pois ele nos ensina 2 coisas. Primeiro, ele nos ensina que o culto é ato espontâneo e nosso dever. O culto é ato espontâneo e nosso dever. O culto é ato espontâneo, conforme observamos o verso 1 e 2. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Nestes versos, percebemos a espontaneidade do salmista diante do convite ao culto, pois vamos à casa do Senhor é uma referência ao culto comunitário do povo de Deus. Veja como Eugene Peterson traduziu o versículo 1 na Bíblia, a mensagem. Ele diz assim: quando eles me disseram, vamos à casa do Eterno,
meu coração pulou de alegria. E agora aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro de seus muros. Então, no início da caminhada até a conclusão dela, tudo foi feito com espontaneidade, a qual podia ser averiguada na alegria, ou seja, no pulo de alegria dado pelo coração. O culto é um ato espontâneo. Mas esta não é a única verdade sobre o culto no Salmo 122. Veja comigo verso 3 e 4. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. O culto é algo que fazemos porque temos vontade de fazer, mas ao mesmo tempo, o culto é algo que fazemos porque é nosso dever fazê-lo. É o que nos faz ser quem somos. Veja só como Eugene Peterson traduz isto na Bíblia, a mensagem. Jerusalém, cidade bem construída, como lugar de adoração. Para elas as tribos se dirigem. Todas as tribos do Eterno já lá sobem para adorar, para agradecer o nome do Eterno. Isso é o que significa ser Israel. O culto é nosso dever. O culto é mandamento dado a Israel e foi ratificado por Jesus. Deus ordenou o culto exclusivo a Ele no Êxodo, quando disse: não terás outros deuses além de mim. Quando disse: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, fiz, resgatei e trouxe vocês. Há uma menção aqui ao culto. Você não vai se prostrar, você não vai fazer culto a outro Deus, o que implica, claro, que Deus está ordenando que deve ser feito culto a Ele. E então Jesus ratifica a ordenança de Deus, que Deus faz no Êxodo. Jesus ratifica quando Ele resume a lei, que a lei se resume em cultuar a Deus e servir ao próximo. Jesus respondeu a um mestre da lei: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E amar a Deus desta forma é cultuar a Deus. E segundo, semelhante a esse, é qual? Ame o seu próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei dada por Deus. Então, uma vez que entendemos que o culto expresso pelo salmista nessas palavras, vamos à casa do Senhor, o culto é 100% espontâneo, é 100% voluntário, mas o culto também, ao mesmo tempo, 100% um dever, um ato de obediência. Isso nos leva à seguinte conclusão, que é o que nós estamos chamando de explicação ou a aplicação do Salmo 122 à nossa vida hoje. E a aplicação é a seguinte: se o culto é 100% ato espontâneo, e se o culto é 100% nosso dever, quando faltar espontaneidade, quando faltar vontade, o senso de dever precisa ser suficiente para irmos ao culto. E quando faltar senso de dever, vá ao culto como um ato espontâneo e de livre vontade. Só não podemos deixar de ir ao culto comunitário. O que não podemos fazer é deixar de nos reunir no culto comunitário, porque esta é a vontade de Deus e esta é fonte de alegria para mim e para você. Então o Salmo 122 nos lembra a razão de ir e de estar no culto comunitário, pois ele ensina não apenas que o culto é espontâneo e ao mesmo tempo é nosso dever, mas ele nos ensina também que o culto é todo para Deus e todos os benefícios são para nós. O culto é todo para Deus, todos os benefícios são para nós. Cantando o Salmo 122 e com os pés agora do lado de dentro dos muros de Jerusalém, tudo se torna uma metáfora ao culto. Até mesmo a arquitetura da cidade e sua estrutura social é uma metáfora para o culto comunitário.
Como já destacamos no verso 4, o culto é todo para Deus. Diz lá, é para dar graças ao Senhor. Esta é a razão de estar ali. Esta é a razão do culto comunitário. É a razão de todas as tribos do Senhor estarem ali. É o que faz o povo de Deus ser o povo de Deus. Mas, quando entendemos que a cidade de Jerusalém é uma metáfora para o culto, dentro da estrutura do Salmo 122, podemos perceber que o grande beneficiado com o culto comunitário é o próprio povo de Deus. No verso 3, do lado de dentro dos muros de Jerusalém, os peregrinos percebem, como diz no verso 3, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Ou na tradução da Bíblia, a mensagem, Jerusalém, cidade bem construída como lugar de adoração. Como metáfora para o culto, a arquitetura de Jerusalém lembra que o culto é o momento em que Deus age e modela o seu povo para que vivam de forma compacta e harmônica, ou seja, em unidade. Jesus orou séculos depois por essa unidade, dizendo que todos sejam um, Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Está em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. No verso 4 do Salmo 122, ele continua, para lá. Esse lá é o quê? Lá é Jerusalém, lá é o culto, é a metáfora ao culto. Sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Quando entendemos que Jerusalém é metáfora do culto, percebemos que os benefícios não se restringem à unidade do povo, mas inclui a unidade com Deus em suas promessas. Deus prometeu fazer de Abraão um povo incontável, que seria a bênção às nações, e a presença das tribos, como metáfora do culto, aponta para um Deus que cumpre suas promessas e que nos desafia a encontrar plena satisfação nele. Gênesis 12, verso 2 e 3, você tem a palavra de Deus, Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, diz por meio de você abençoarei todos os povos da terra. E quando eles estão ali eles se lembram das promessas, tudo em Jerusalém, os fazem lembrar do culto a Deus. Então no verso 5 podemos ler, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Quando entendemos que Jerusalém é metáfora do culto, podemos concluir que o culto é o lugar onde Deus nos apresenta suas decisões. Os tribunais de justiça da casa de Davi, da casa real de Davi, que estão em Jerusalém, remetem o peregrino hebreu à convicção de que cultuar é submeter-se a um único governo que é comum a todo o povo e a todos que se aproximam para cultuar a Deus. No culto comunitário, nossas decisões são submetidas às decisões de Deus, pois confiamos que seu governo é justo. É justo e bom o seu governo e os seus frutos são segurança e paz. Resumindo, o culto é prestado a Deus, mas nós somos os beneficiários do culto, pois ali, primeiro, Deus fornece-nos estrutura funcional para a vida. Ali, Deus supre-nos em nossas necessidades e carências, sendo que a maior delas é desfrutar do relacionamento com Deus. E por último, somos beneficiários do culto a Deus, porque Deus centra nossa atenção nas decisões dEle, que são boas, perfeitas e agradáveis. Isso nos leva à seguinte conclusão, que é a nossa explicação, a nossa aplicação do Salmo 122 para os nossos dias. O culto é todo para Deus. O culto é todo para Deus. E todos os benefícios são para nós, o seu povo. Por isso, precisamos vigiar, para que o culto não se torne apenas um meio para alcançar determinado fim, pois isso faria de nós
os nossos próprios provedores. E então nos tornaríamos adoradores de nós mesmos, porque de maneira esperta e sensata vamos ao lugar onde podemos ter o bem. Então, o Salmo 122 nos lembra a razão de ir e estar no culto comunitário, pois nos ensina, primeiro, que o culto é um ato espontâneo e nosso dever. Segundo, nos ensina que o culto todo é para Deus e todos os benefícios são para nós. Concluindo então, todas as vezes que você estiver com dúvidas sobre ir ou não ir ao culto comunitário, ou estiver com dúvidas quanto à razão de ter vindo ao culto comunitário, deixe o Salmo 122 tocar na sua playlist e venha para o culto, ou simplesmente permaneça no culto e permaneça por inteiro no culto. O que acontece no culto público não fica no culto público, mas extrapola o ajuntamento do povo de Deus e se prolonga em paz e prosperidade no seu viver diário. E eu não estou falando aqui de paz e prosperidade individual, mas de paz e prosperidade que faz com que a nossa vida se torne bênção para todas as famílias da terra que Deus colocou no nosso entorno, pois o Salmo 122 termina assim: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros, segurança nas tuas cidadelas, em favor dos meus irmãos e amigos direi: paz, shalom, seja com vocês. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Ouça a tradução que o Jenny Peterson oferece para o último verso. Pelo bem da casa do nosso Deus, o Eterno, farei o melhor por você. Farei o melhor por você. Não abra mão do culto comunitário. Pelo contrário, faça o seu melhor a Deus, pois tudo o que Ele faz é o melhor para você, é o melhor para mim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude, que o culto comunitário ocupe em nossa vida o lugar que deve ocupar e que assim possamos desfrutar das bênçãos deste momento, enquanto, de maneira espontânea, mas em obediência, adoramos o centro da nossa vida, que é Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteou com o culto comunitário, com a possibilidade de nos reunir com outros irmãos, com um coração, ó Deus, alegre, porque no culto onde te adoramos, o Senhor nos abençoa abundantemente e essas bênçãos extrapolam o momento do culto comunitário e vão para o culto que prestamos ao Senhor na vida, no nosso cotidiano, na shalom, na presença, na prosperidade, na paz, no cuidado do Senhor para conosco, que transborda aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, queremos desfrutar disso. Queremos, ó Deus, estar, ó Deus, vivendo o culto comunitário, mas confessamos que em alguns momentos nos falta a espontaneidade, a vontade, a alegria. Por isso, Deus, nestes dias, dá-nos senso de dever, ó Deus, para estarmos no culto. Que possamos, ó Deus, também ao mesmo tempo, não viver o culto a vida inteira apenas como um senso de dever,
mas que como salmista possamos estar com o coração pulando de alegria, com a ideia, com o convite de vamos à casa do Senhor, vamos ao culto comunitário. Senhor, ajuda-nos a fazer do culto, ou fazermos do culto, ó Deus, algo, Deus, especial da nossa caminhada cristã, porque foi assim o Teu projeto. Que possamos, ó Deus, não abrir mão do estar juntos, não abrir mão, Deus, do culto comunitário, mas que o Senhor nos permita estar no culto comunitário, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, consolando e suprindo aqueles que estão, Deus, impedidos de estar no culto comunitário e desfrutar, Deus, desse tempo tão ímpar na nossa vida e na nossa construção como discípulos de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, console, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, esteja dando a eles outras oportunidades de ajuntamento, Senhor, para que junto com o povo, junto com irmãos, possam, ó Deus, desfrutar do prazer de Te louvar e Te adorar em comunidade. Continua a abençoar, Deus, nossa vida. Continua, Deus, a agir em cada culto, Senhor. Continua, Senhor, a honrar o Teu nome em cada culto. E continua a ensinar-nos, ó Deus, a Te cultuar como Te é devido. É a nossa oração neste dia. Gratos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Gratos por tudo que o Senhor ainda fará. Gratos, ó Deus, pela vida dos pais que o Senhor nos deu, que caminharam conosco, que serviram ao Deus de modelo. Obrigado, Senhor, porque sempre quando eles falharam, o Senhor nunca falhou. Que nós possamos continuar sendo, ó Deus, cuidados. Possamos continuar, Deus, vivendo na dependência, na confiança do Teu bondoso, maravilhoso amor paternal por cada um de nós. Em nome de Teu Filho. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesse domingo.